eu quero posicionar você na história que nós vamos estudar nesta manhã. Você sabe que Israel foi dividida em reino do norte e reino do sul, em algum momento da história. O reino do sul ficou ali com 2 tribos e a cidade de Jerusalém ficou sendo ali a capital da parte sul de Israel, e que a gente chama de Judá. E a parte norte, que chamada Israel, ficaram ali com 10 tribos. E a cidade principal ali era Samaria e outras cidades mais. A parte sul de Israel, ela foi mais bem administrada e ela andou mais de acordo com os caminhos do Senhor. A parte norte, ela teve os piores reis, as piores rainhas, e ela se misturou muito com outros povos pagãos que viviam ali ao redor. Com isso, a parte norte sofreu mais do que a parte sul, do que o reino norte sofreu mais do que o reino do sul. E nós vamos estudar nesta manhã um evento que ocorreu na parte norte de Israel, que também é chamado de Israel. Então agora você abra a sua Bíblia e nós vamos ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29, 30, 31 e 32. Mas antes nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, tá bom? Senhor, estamos com a Tua palavra aberta à nossa frente, que sejamos abençoados por ela, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, nós vamos ler um texto, agora que você já sabe o contexto, no pior momento da história de Israel, o pior rei e a pior rainha que estava ali governando a parte norte, ou Israel, como a gente poderia chamar. Vamos lá? Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Ou seja, Asa era rei de Judá, a parte sul, e Acabe era rei da parte norte, ou Israel, né? A parte norte também era chamado Israel. Filho de Onri sobre Israel em Samaria. E ele reinou ali 22 anos. Versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mas como fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, uma mulher pagã, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E aí o que aconteceu? Eles foram e serviram a Deus. Serviram a quem? Baal. Eita coisa, hein? E o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Versículo 33. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Ou seja, Acabe era o pior rei e Jezabel era a pior rainha que o povo havia tido até aquele momento. Bom, vamos ler aqui. Aqui está o texto, é aqui que passa, né? Aqui está o texto básico. Ixi, eu não vou nem conseguir ler aqui, né? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Eu queria estudar com vocês, é bom que vocês prestem atenção no pregador. Eu queria estudar com vocês um pouquinho nesta manhã, e vamos ver quem era este Baal. Daqui eu posso ver, né? Pelo menos eu vejo a minha apresentação. Vocês estão vendo bem? Vocês estão vendo na televisão também. Então tá bom. Quem era este Baal? Todo mundo com a cabecinha olhando para cima, né? Legal de ver aqui. Quem era esse Baal que Acabe estava adorando e que Jezabel colocou ali em Israel? Quem era Baal? Vamos conhecer um pouquinho da história deste Baal. A história de Baal começa com o seu pai. O seu pai, segundo a lenda, né? Não estou falando que é história, é lenda, porque esses deuses eram deuses falsos. Mas segundo a lenda,
Baal tem origem bíblica, e ele era filho de Nimrod. Quem que era Nimrod? Nimrod aparece lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Nimrod, diz a Bíblia que era um poderoso caçador que se levantou contra Deus, diante de Deus. E esse Nimrod foi o primeiro revolucionário da Bíblia. A Bíblia fala, e Ellen White diz, e outros comentaristas confirmam, que ele foi um dos construtores da cidade de Nínive, e também apoiou muito e trabalhou muito na Torre de Babel. Então a gente já sabe que é um camarada que não era lá grande coisa, né? Segundo a lenda, este Nimrod se tornou um deus. Ele se tornou contra Deus, mas ao mesmo tempo ele se tornou em um deus e passou a ser adorado na antiguidade, como um construtor de Babel, como um dos primeiros reis de Babilônia, e aqueles reis do passado pagãos eram considerados deuses. E Nimrod, pai de Baal, ele foi conhecido em outras culturas, pode colocar aí também, como, pode colocar aqui, isso, senão eu não consigo, isso, beleza. Ele é conhecido em outras culturas como Zeus, como Osíris, como Cronos, como Crone, como Órion, Nirmuda, Galgamés, Beliel, Marduk, Merodach e também o deus Moloque. Então este era o Nimrod, pai de Baal, considerado em outras culturas com esses nomes que vocês viram aí. Agora vamos conhecer um pouquinho a mãe de Baal. Quem era a mãe de Baal? Nimrod se casou com Semíramis. Semíramis também foi considerada uma deusa, né? Uma deusa da mitologia. E essa deusa, dependendo da cultura, ela foi mudando de nome, né? Então ela foi conhecida também como Afrodite, como Ísis, como Vênus, como Artemis, como Gaiastartes, como Cibeles e como Diana. Essa deusa era uma deusa que era considerada a deusa da lua, deusa da noite. Ela era muito boa com aquelas pessoas que o seguiam. Também foi considerada a deusa da fertilidade. Também foi considerada a deusa da justiça. Mas ela punia severamente aquelas pessoas que não a seguiam, que não a respeitavam, etc. Ela punia severamente. Então havia uma devoção muito grande com a deusa Semíramis. Pode colocar de novo na tela aí, e para que eles vejam aí. Como eu disse, ela foi evoluindo de acordo com a cultura, e essa deusa inspirou um desenho que vocês conhecem bem hoje, né? Olha lá, ó. Conhecem bem isso aí? Essa senhora aí, né? Mulher Maravilha se originou de Diana, que se originou de Cibeles, Gaiastarte, e a gente chega até em Semíramis. Estas séries que o seu filho vê na TV, que às vezes você vê também, elas estão impregnadas de paganismo, o tempo todo, só que a gente não percebe, né? Mas essa aí é uma constatação real daquilo que eu estou falando. Mas vamos seguir. Essa Semíramis, que era a deusa Diana, ela se propagou muito, principalmente porque algumas cidades muito fortes do passado propagavam e cultuavam a deusa Semíramis, ou a deusa Diana. Uma delas é a cidade de Éfeso. A Bíblia fala, uma das cartas de João foi para Éfeso, uma grande cidade ali na Turquia, e essa cidade tinha uma grande influência, só que era uma influência maligna. João foi pregar para eles, Pedro foi pregar para eles, Maria viveu talvez os seus últimos dias ali em Éfeso como um testemunho vivo da palavra de Deus. Paulo foi pregar em Éfeso, mas ainda assim era uma cidade pagã e pervertida. Ali em Éfeso, eu tive a oportunidade de visitar as ruínas de Éfeso. Em cada lugar você vê monumentos referentes a deuses pagãos e à adoração. Por exemplo, lá em Éfeso, coloca o próximo aí, você tem essa biblioteca, que é a biblioteca de Celso. Quem tinha grandes bibliotecas na época
eram as cidades mais importantes. Então, quanto maior a biblioteca que você tinha, maior a sua importância na sociedade. Eles valorizavam a cultura. E essa biblioteca era uma das maiores do mundo. E a maior parte dos papiros e pergaminhos que tinha aí nessa biblioteca de Celso eram publicações que falavam de deuses pagãos, e principalmente a deusa Diana. Eu estive em uma das ruas lá de Éfeso e encontrei essa pedra aí, né? Você sabe o que significa essa pedra aí? Dá para ver ali, né? Essa é uma pedra em homenagem à deusa Nicê. Deusa Nicê significa deusa da vitória. E você vê que ela tem uma asa meio arredondada para cima, e dali foi a inspiração para a marca que a gente usa hoje para correr, para andar, que é a marca Nike, né? Então a Nike veio como inspiração da deusa Nicê, que era adorada e venerada em Atenas e outras cidades, e principalmente na cidade de Éfeso. Mas não era a deusa Nicê que era a maior deusa cultuada lá em Éfeso, e sim a deusa Diana. Essa é uma representação, uma estátua da verdadeira, a estátua original da lá na cidade de Éfeso, está no museu de Éfeso. Como você vê, ela tem muitos seios, representando a fertilidade, né? Uma deusa da fertilidade. E essa deusa, então, era adorada lá na cidade de Éfeso. Paulo, uma vez, foi pregar contra aquela adoração, e Paulo foi levado para o Areópago. Aí está uma foto do Areópago, né? Paulo foi levado para lá, e os efésios gritavam: viva Diana, deusa dos efésios. Por quê? Porque eles tinham esse templo. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo, e as pessoas vinham adorar a Diana nesse templo, e eles tinham um verdadeiro comércio em cima desta adoração. E quando Paulo gritou sobre o Deus verdadeiro e pregou sobre o Deus verdadeiro, ele estava atrapalhando o comércio da região. Então não era só questão de religião. Eles queriam matar a Paulo, porque Paulo estava atrapalhando também o comércio da região, a adoração a Diana. Algumas religiões hoje ainda são um verdadeiro comércio, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Então, Semíramis, esposa de Nimrod, foi a mãe de Baal. Agora, tem um detalhe nessa maternidade aí. Eu falei que Baal era filho de Nimrod, né? Porém, Nimrod morreu antes de Semíramis ficar grávida. Mas como é que é essa história? Nimrod morreu. Passados alguns anos, Semíramis ficou grávida. Segundo a lenda, né? Segundo a teoria. E ao ficar grávida, ela começou a ser então perseguida e seria morta, porque uma rainha, se ficasse viúva, teria que ficar viúva para o resto da sua vida, não poderia ter outro homem, não poderia ter outro relacionamento, até porque ela era uma deusa. Então ela veio com uma história. Ela disse: não, este filho que eu vou ter é o filho do próprio Nimrod. O espírito de Nimrod me fertilizou, e eu estou grávida do espírito, entre aspas, Espírito Santo, né? E esse filho será o filho de um Deus, e ele vai ser Deus também. Você já conhece essa história? Parece muito parecida com a Bíblia, né? O espírito fertiliza uma mulher, a mulher tem um filho, e esse é o filho de um Deus. As histórias são parecidas, parece que o diabo ele gosta de misturar as coisas. E assim nasceu o coitadinho, né? Está ali, ó, o nome de Tamuz, que é citado na Bíblia, também por nome de Baal. Veja que Baal, ele faz parte de uma trindade: a mãe, o pai e o filho, né? E o Espírito Santo. Já não é mais nenhuma trindade, né? É uma trindade pagã: a mãe, o pai e o filho, todos deuses. Irmãos, esta cultura foi implantada para o povo de Israel quando Acabe e Jezabel começaram a reinar.
O povo começou a entender que o verdadeiro Deus era o Deus Nimrod, que o Filho de Deus era Baal, que a mãe de Deus, né, não era Maria, era Semíramis, era Afrodite, era Diana. E o povo começou a entender isso, e muitas crianças nasceram entendendo dessa forma, e uma geração toda começou a se corromper, porque quantos anos Acabe reinou em Israel? 22, a gente leu lá na Bíblia, 22 anos, dá para passar uma boa geração, dá para você mudar a cabeça de uma geração. E aí, meus queridos, o povo se acostumou com a idolatria, mais do que isso, pode colocar na tela, o povo caiu na idolatria, o povo verdadeiramente caiu na idolatria. E aí sabe o que aconteceu? Olha lá em Reis capítulo 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém, a Bíblia diz que o povo nada lhe respondeu. Quando eu fico pensando, nada lhe respondeu, sabe por quê? Porque o povo já não sabia mais o que falar. Imagine 22 anos você ouvindo que Baal é o filho de Deus, que Semíramis é a mãe de Deus, todas essas teorias a respeito do Deus falso Baal. Crianças que nasceram ouvindo isso e passaram a vida inteira ouvindo isso, foram para o jardim da infância ouvindo isso, na sua lição da escola sabatina do Satanás, estava escrito isso, elas aprenderam isso. E aí quando Elias vem e diz: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Eles não tinham nada para responder. Sabe por quê, irmãos? Porque eles já não sabiam mais o que era verdade e o que era mentira, o que era certo e o que era errado. E eu faço um parêntese aqui. Será que nós não estamos passando por um momento parecido na nossa igreja? Será que nós não temos uma geração, essa geração nova, que nasceu já na frente de uma tela, de um computador, das redes sociais, seguindo influencers, né? Que todo dia estão colocando coisas na cabeça do seu filho, e o seu filho já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Nós pastores às vezes recebemos perguntas de irmãos jovens na igreja: pastor, é pecado fazer isso? O meu avô saberia responder na ponta da língua se é pecado ou não. A geração passada saberia responder, mas as novas gerações já não sabem mais, porque se acostumaram. Pastor, esses dias me perguntou um jovem: é pecado ouvir esta música aqui no sábado? Qual música? Mostrou um funk lá, um negócio. Eu digo: querido, essa música não é pecado nem no sábado, é pecado ouvir qualquer hora. Olha a letra dessa porcaria. Mas pastor, não, no sábado eu não ouço. Você começa a fazer perguntas bobinhas, né? Porque você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Pastor, é pecado eu usar esta roupa? Pastor, é pecado eu fazer tal coisa? É pecado eu... Você não sabe mais. Seu pai já não falou mais para você, a gente já se acostumou, né? Essa questão de ideologia de gênero, nós nos acostumamos. Não sabemos mais o que é pecado, o que é certo, o que é errado. E a igreja de Deus vai se acostumando com essas coisas. Fecha o parêntese. E era isso que estava acontecendo lá com o povo de Israel. Eles não sabiam mais o que era certo e o que era errado. Pode passar, por favor. O próximo aí. Irmãos, quando os deuses gritam, o povo de Deus se cala. E quanto mais alto os deuses gritam, mais o povo de Deus vai se calando. Tem um deputado federal, não vou dizer aqui nem o nome nem o partido, porque a igreja é apolítica, mas eu quero apenas citar uma frase desse deputado, que é meu amigo, é um deputado gaúcho,
E a frase dele marcou. Ele falou uma vez isso, ele falou para mim. E depois eu vi que a campanha política dele foi toda em cima dessa frase, e ele inclusive ganhou, e ele hoje é um deputado federal. E ele disse o seguinte: o problema não é quando os maus falam. O problema é quando os bons ficam calados. Prestou atenção? E a frase dele é: quando os bons se calam, os maus tomam conta. Trazendo para a igreja, o problema não é o pecado lá fora, o problema não é a adoração de Baal lá fora, o problema é que a nossa igreja está ficando o quê? Quietinha, calada. Ela tem a verdade, ela sabe qual é a verdade, ela é o lado bom, né, digamos assim, da força, né? Pessoal, os jovens conhecem essa expressão, o lado bom da força, e ela está calada, ela não fala nada, e o mal vai se proliferando cada vez mais. Vamos seguir aqui, vamos lá, coloca aí a próxima, isso, para frente. Quando os bons se calam, os maus tomam conta. Baal está hoje inserido em todos os lugares. Quando eu falo Baal, eu estou falando da falsa adoração, eu estou falando do pecado, eu estou falando do erro, né? Ele está inserido na família, na ideologia, na educação, no meio ambiente, na saúde. Qualquer desses assuntos que você vai tocar, Baal está presente. Na música, na religião, na política, na cultura, na sociedade. É muito difícil que a gente saia da nossa casa hoje, ou entre na internet, ou ligue a televisão e não encontre com a falsa adoração e com os conceitos de Baal. Vamos seguir aqui. Veja, Baal é tão sutil, e ele opera de uma sutileza tal, que ele faz você se acostumar com a presença dele. Da mesma maneira que aquela geração por 22 anos se acostumou e já não sabia mais o que era certo e o que era errado, é assim que Baal trabalha hoje. Ele faz com que você se acostume e ache que não é mais pecado. Vou dar um exemplo. Como eu disse, eu viajo bastante pelo Brasil, tenho compromissos dentro e fora do Brasil, e uma vez eu estava visitando a cidade de Madrid. Eu tirei alguns dias de férias, além do trabalho que eu tinha, consegui ficar alguns dias lá, tenho alguns familiares, a primeira vez que eu fui lá, e eu fui junto com minha esposa. E eu olhei então na internet, procurando, acho que vocês todos têm curiosidade quando vão a uma cidade diferente, o que fazer nesta cidade. E eu comecei a procurar o que fazer, curiosidades sobre a cidade de Madrid. E eu descobri, pode colocar na tela e não tira mais, porque eu vou usar bastante agora. Eu descobri, lá em Madrid, tem um parque chamado Parque do Retiro, ou Parque del Retiro. É tipo o Central Park lá em Nova York, um parque grande, gigante, as pessoas, as famílias vão passear por lá, e realmente é um parque muito bonito, né? Você vê o tamanho do carro e o tamanho do parque, lá tem um lago lá dentro, você passa o dia inteiro aí para andar em todo esse parque, bem no centro da capital. E eu disse, eu quero ir lá, mas não apenas pelo parque, mas porque esse parque tem uma história. Olha que bonita aquela paisagem ali, olha, fotos lindas, né? As pessoas vão ali com um barquinho, passeiam, vão fazer piquenique, é um lugar aprazível, poderia quase ser chamado como o Jardim do Éden, né? Mas nesse lugar, eu fui lá só porque tinha uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Em 1877, um artista chamado Ricardo Belever esculpiu uma estátua de gesso, e nessa estátua ele tentou representar o anjo que caiu do céu. Quem é o anjo que caiu do céu? Você sabe, né? O anjo que caiu do céu, olhando para o céu, amarrado com serpentes, uma expressão de desespero, mas ao mesmo tempo uma expressão de vitória, como se sair do céu fosse algo bom para ele, apavorante, mas bom.
E ele foi jogado então na terra, e a imagem é o anjo, umas asas bonitas olhando para o céu, e na sua cabeça ele queria prestar uma homenagem para este anjo. E ele levou a sua estátua para o imperador viu e disse: que coisa mais linda, nós precisamos fazer isso. Mandou fazer aquela estátua em bronze e colocou no museu, lá no Museu de Madrid. Só que as pessoas passavam por ali e achavam bonita, né? Mas não entendiam exatamente o que é a estátua. E finalmente o imperador disse: olha, ao invés de deixarmos no museu, vamos colocá-la numa praça, vamos colocá-la, bota de novo a imagem aí para mim, no Parque do Retiro, que era já existia lá em 1877, não era tão grande como hoje, mas vamos colocá-la lá no centro da cidade de Madrid. E aí todas as pessoas poderão olhar e contemplar esta estátua. Quando ele colocou lá, irmãos, era a primeira e única estátua em local público homenageando o diabo. Primeira no mundo e única no mundo. E quando os cidadãos de Madrid se deram conta disso, eles pensaram: não, isso aqui não pode ficar aqui. E aí começaram a tentar destruir esta estátua, mas o imperador, vendo aquilo, decidiu colocar guardas armados ao redor dessa estátua. Uma curiosidade: o local onde essa estátua está fica a 666 metros de altura. Coincidência, né? 660. Ele ainda colocou um pouquinho mais para cima, para dar exatamente os 666 metros de altitude. E aí o povo começou a chamar aquele lugar de Portal do Inferno. Aquele parque lindo, que poderia ser um jardim do Éden, começou a ser chamado de Portal do Inferno. E muitos queriam tirar aquela estátua de lá, e guardas vieram para proteger a estátua, e por muito tempo ela precisou ser protegida. Ela está lá até hoje. E quando eu fiquei sabendo dessa história, eu disse: eu quero lá conhecer o Portal do Inferno, né? Quero lá ver. E fui com a minha esposa. Ela: mas você vai lá mesmo? Claro que eu vou, não tem nada a ver. Mas lá fica 666 metros, e daí qual o problema? É mitologia, eu vou lá ver, quero lá ver essa estátua. Vou tirar foto ainda. Coloca lá, vamos ver a foto dessa estátua. Passamos o dia inteiro andando e perguntando e andando. Ninguém sabia onde ficava essa estátua. Finalmente a gente encontrou. Está aí, ó. Essa é a estátua do anjo caído. Vamos ver se tem mais uma. Essa é a estátua. Você pode procurar na internet, você vai ver mais detalhes. Mas essa foto foi eu mesmo que tirei. Porque eu sabia que eu ia pregar um dia aqui na igreja de São Luís. Eu disse: eu vou tirar para contar para os irmãos lá essa história, né? Para eles saberem, né? Um dia tinha que contar. Irmãos, eu passei mais de 2 horas andando por todo aquele parque, perguntando para as pessoas onde é que fica a estátua em homenagem a Satã, que eles chamam, né? Homenagem ao diabo, homenagem ao demônio. Ninguém sabia. Eu tive que andar, depois de muito tempo, né? Porque a história disse que por muito tempo tinham guardas. Eu pensei: agora vai ter um tanque de guerra lá protegendo aquele negócio. Não tinha nada, nenhuma proteção. Os pombos andando por ali, nada. E eu parei, fiquei tirando algumas fotos. Aí passaram algumas pessoas, eu disse: eu vou fazer um teste. Pessoas de lá mesmo. E eu perguntava: escuta, senhor, o senhor saberia me explicar? Eu sou brasileiro. Você saberia me explicar um pouquinho o que é essa estátua? É uma estátua bonita que tem aqui. Eu disse: tá, mas me fala um pouquinho da história dela. Ah, está escrito aí, olha lá. Ninguém sabia nada a respeito daquela estátua. Sabe o que eu me dei conta? Que no início causa apavoramento, constrangimento, terror. Quando o diabo infiltra e entra na vida de alguém, é aquele terror. Mas depois você vai acostumando, e depois nem percebe mais que ele está ali, mas ele está lá. Passa desapercebido, passa na frente, está te acompanhando, está no teu trabalho, está na tua TV, está na tua geladeira, está em todos os lugares. Mas você não percebe que ele está, porque você se acostumou com a presença dele. É sutil, irmãos, mas é verdadeiro, e nós vivemos neste tempo. Bom,
chegou um momento que Elias não podia mais tolerar aquilo, ele se apresentou, pode colocar de novo aí. Elias foi lá no Monte Carmelo, colocou aqueles profetas de Baal, e aí vem o texto bíblico, 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Qual é a primeira palavra? Ele está até meio de cor diferente. Elias disse. Irmão, é necessário que em algum momento a igreja se levante, porque a igreja é Elias dos últimos tempos, e comece a falar, se pronunciar. A igreja não pode se acostumar com a presença de Baal na sua própria comunidade, e ela também precisa mostrar para o mundo que o mundo está sendo assolado pela presença do inimigo. Ela precisa começar a falar. Elias disse ao povo, o profeta começa a falar e os deuses começam a se calar. A Bíblia diz que os profetas passaram o dia inteiro ali e não conseguiram fazer nada. Eu tenho que resumir porque meu tempo já está acabando, mas eu peço um pouquinho de paciência para os irmãos. Eu só vou voltar aqui, talvez daqui a uns 18 anos, se der tudo certo, de acordo com o meu itinerário. Então me perdoem um pouquinho só, que eu preciso terminar aqui. Bom, os deuses começam a se calar. E Elias fez duas coisas que eu quero rapidamente colocar para vocês. A primeira coisa que Elias fez para calar os deuses foi: vamos restaurar o altar do Senhor. Olha o que diz ali, ó. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias fez o quê? Restaurou o altar. Irmão, meu querido pai, mãe, avô, avó, você quer que o seu filho comece a saber o que está certo e o que está errado? Você mesmo quer saber o que está certo e o que está errado? Se você quer fazer isso, meu querido amigo, meu querido irmão, começa a restaurar o altar. Não tem outra maneira. Você só vai saber o que está certo quando você, de joelhos pela manhã e de joelhos pela noite, começar a restaurar o altar, começar a orar ao Senhor, começar a ler a Bíblia. Não é o pastor que vai dizer o tamanho da tua saia, se está boa, se não está. É a palavra de Deus, é a comunhão. Comungando com Deus, você vai saber o que está certo e o que está errado. Mas o segundo aspecto aqui da nossa lição de hoje, e eu ainda não entrei na principal, né? Você vai ficar tocando mais meia hora, não tem problema, pode tocar, que eu gosto de música. O segundo aspecto que eu queria colocar para vocês, e que é muito importante, além de restaurar o altar, Elias deu testemunho da sua fé. Ele disse: agora vocês vão ouvir. E aí o que Elias fez? Pediu que fogo descesse do altar, um testemunho da sua fé. A igreja precisa dar testemunho da sua fé. Agora, para colocar fogo no altar, o que ele pediu? Disse Elias: enchei de quê? De querosene, gasolina, álcool, água. Irmão, desde quando água é inflamável? Me conta para mim. Desde quando? Você quer botar fogo e você mete água. Isso é uma incoerência. É uma incoerência. Você quer colocar fogo. Como é que nós vamos dar testemunho da nossa fé? Fala para mim. Pregando o Evangelho, fazendo cair fogo nesse povo, né? Se eu fosse Elias, ao invés de pedir água, eu iria pedir para colocar palha, eu iria pedir para colocar alguma coisa inflamável, eu iria pedir para colocar lenha seca. Mas no meio daquela seca toda, Elias manda colocar mais de 500 litros de água derramado naquele altar, para não pegar fogo mesmo. Irmãos, nós temos que testemunhar para o mundo hoje. Os métodos de Deus são diferentes dos métodos do homem. Se você tem que pregar o Evangelho, você é Elias, você precisa testemunhar. Você pensa: não, eu não vou botar água, eu vou botar o que é mais fácil para pegar fogo. Quais são os métodos hoje mais fáceis para você pregar o Evangelho? Deixa eu colocar aqui na tela. Olha lá, olha lá,
Olha lá. É bom pregar o evangelho pela TV, é ou não é? Alcança muita gente? Então vamos pregar pela TV. É bom pregar o evangelho pelas redes sociais? É bom? Alcança muita gente? Alcança, vamos pregar pelas redes sociais. É bom pregar o evangelho dentro da igreja? As pessoas passam por aqui, eu posso pregar, é bom ou não é bom? É bom. Isso é colocar gasolina, isso é colocar álcool, é colocar material inflamável. Só que Deus tem métodos completamente diferentes. Sabe o que Deus fala a respeito do melhor método para pregar o evangelho nos últimos dias? Olha só, não sou eu que estou dizendo, tá? Vamos lá, coloca lá. Olha lá. Se há um trabalho mais importante do que o outro para silenciar os deuses dos últimos dias, é colocar as nossas publicações perante o público, levando-os assim a examinar as escrituras. Não tira mais da tela, porque cada vez que vai é 15 segundos que eu perco. Então deixa na tela aí, por favor. Deixa aí. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Talvez você fique pensando, Ellen White disse isso num tempo que não tinha TV, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha tantas outras coisas, não tinha. Por isso que ela fala de publicações. Mas hoje está diferente, pastor. Hoje está tudo eletrônico. Eu aqui com meu celular me comunico com o mundo inteiro. Eu posso pregar. Pode, é? Olha só, irmãos. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Esse X aqui. Sabe o que significa isso? Censura. A qualquer momento, um ministro qualquer aí do STF pode com uma caneta dizer, olha, quem falar sobre o sábado no Twitter ou no Facebook, ou seja onde for, vamos banir. Você conhece a palavra cancelamento? Vai ser banido, acabou, não fala mais. A partir de hoje, quem falar sobre igreja adventista em qualquer rádio, TV, vai ser banido. Pode acontecer isso ou não pode? A partir de hoje a igreja vai fechar. A gente já viu por motivos de doença, Covid, fechou a igreja em 2 minutos. Irmãos, tudo isso pode sofrer censura a qualquer momento. São importantes? São, mas estão nas mãos de pessoas que têm o poder para dizer se nós podemos seguir usando ou não podemos seguir usando. A censura vem e acabou. Tem um diagrama aqui, deixa na tela por favor. Tem um diagrama aqui que mostra como cada obra começou. O Ministério de Publicações começou em 1848, rádio e TV 1929, TV 1950, internet 2000. Sabe quando cada um deles vai terminar? Antes da volta de Jesus, você não vai mais poder falar nada na internet, não vai mais poder ter um canal de televisão, não vai mais poder ter uma rádio pregando. Mas os livros que nós distribuímos agora, de acordo com o que Ellen White falou, vão ficar na casa das pessoas. E estes livros vão ser testemunhos vivos do Evangelho. Por isso que Ellen White falou lá em 1800 e tanto. Ela viu lá no fim que nós seríamos censurados, mas cada grande conflito que eu entreguei agora vai falar no tempo do fim. As pessoas vão olhar e vão dizer, olha, não pode mais falar de sábado, de adventismo na internet, não sei o quê, mas eu tenho um livro aqui na minha estante, olha só. E aí vão procurar a verdade, e ali elas vão encontrar. Isso, irmãos, é colocar água em vez de colocar gasolina, né? Para mostrar o grande poder de Deus nos últimos dias. Livros não podem ser censurados, é impossível. Você coloca um livro e não é censurado. Para terminar, eu quero contar para vocês a história deste livro aqui. Este livro aqui é um Vida de Jesus. Vida de Jesus antigo. Lembra, Carmozinho? Você vendeu, né? Eu vendi também esse livro. Esse livro, irmãos, ele foi vendido por um comportor chamado Pedro Palamin, no interior de São Paulo, muitos anos atrás.
Pedro Palamin já faleceu. Faz uns 4 anos, este livro aqui que está nas minhas mãos, foi jogado no lixo. E apareceu no lixo de um canavial, de um sítio no interior de São Paulo. O responsável pela limpeza estava limpando tudo aquilo lá e encontrou este livro no lixo. Pegou o livro, olhou, que livro bonito e tal, diferente, vou levar para casa. Chegou em casa, deu de presente para a esposa. O que você faria se você fosse esposa e recebesse um presente tirado do lixo? Você ia gostar? A esposa não gosta de nada que saiu do lixo, né? Vamos conhecer essa história? Coloca o vídeo aí para mim. Aliás, eu acho que eu posso colocar aqui direto. Ele já está na apresentação. Coloca lá. Vamos ver se vai dar certo. Meu nome é Marisa Ferreira Rodrigues. Eu moro na Fazenda São Bento, município de Guariba. Tudo começou quando meu marido chegou com um livro que ele achou no canavial e me deu de presente. A princípio eu não liguei para o livro, deixei ele jogado em qualquer lugar assim, e aquele livro me chamava muita atenção. Eu achei o livro no trabalho, né, quando a gente faz um serviço para recolher umas coisas que tem no talhão, e eu olhei um canto, tinha às direitas tinha uma tulha de livros velhos. Aí, né, foi começando a pegar, jogar na carreta para vasculhar. Aí eu vi o livro, capa dura, alto relevo. Eu achei bonito e levei embora. A princípio, quando ele me deu o livro, eu achei estranho, porque ele tinha achado no lixo, né? Aí eu pensei, nossa, né, que presente. Mas, na verdade, era um tesouro que foi ali que começou tudo. A mudança que Cristo começou na minha vida. Eu senti que a minha vida estava passando por uma transformação inexplicável. É tão bom sentir isso que eu queria que as pessoas sentissem, mas isso é trabalho do Espírito Santo. E quando alguém não aceita, eu ficava triste, mas eu entendia que era trabalho do Espírito Santo. E que tinha um momento, né? Todo mundo tem um chamado. A gente tem que atender essa voz. Não é a gente que consegue, é o Espírito Santo. Somente Ele que faz esse trabalho. Eu vi CPB, né, escrito. Aí eu fui pesquisar a fonte, né, de onde vinha. E eu comecei a pesquisar sobre Ellen White. Eu entrei no site e já fui querendo os livros, já fui pesquisando e aquilo que Deus tocava no meu coração eu ia comprando. Eu comprei o Caminho a Cristo. Em seguida eu comprei o Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar. Inclusive, eu me tornei vegetariana devido à leitura desse livro. E eu quis isso para minha vida. Eu comprei a série Conflito e quis estudar e deu tudo certo. E os livros, assim, mexiam muito comigo. Inclusive O Desejado de Todas as Nações, o livro que eu mais chorei. E que eu tive certeza que o caminho era Jesus. Em maio eu resolvi fazer na cidade de Guariba uma série que eu chamo de O Incomparável Jesus. É uma semana inteira estudando só a vida de Jesus. E a irmã Maria disse, pastor, tem uma moça aí que já leu vários livros de Ellen White e ela veio porque ela gosta demais dos assuntos relacionados com a vida de Jesus. Ela se apaixonou pelo Desejado de Todas as Nações e quando ela ficou sabendo que a série era sobre Jesus, ela veio assistir. Ela fez aquela semana de evangelismo e eu falei, Marisa, posso ir na sua casa dar estudo? Ela falou, pode. Quando eu comecei a dar o estudo para ela, eu fiquei impressionada. Quando eu cheguei na casa dela, ver o que ela tinha na casa dela. Aí a irmã Maria disse, pastor, o senhor tem que ir lá na fazenda. O senhor tem que ver o que eu vi. E eu estava entendendo. E a irmã Maria insistiu várias vezes, vamos marcar um dia para ir lá. A irmã Maria já estava dando estudo bíblico. Da série de maio até a de setembro, ela vinha na fazenda dar estudo bíblico uma vez por semana. E aí uma noite eu vim
fazer uma visita para o casal e fiquei emocionado quando vi as lições da Escola Sabatina estudadas há 3 anos, os livros do Espírito de Profecia, muitos livros da CPB, todos grifados, anotados. E aí toquei no assunto do batismo. Pastor, é só para encher a ficha, porque eu quero me tornar adventista do 7º dia. É muito forte a presença, a certeza desse amor. Então eu me entreguei, sabe? Me entreguei muito e eu sempre quis isso para minha vida. E agora eu quero muito essa entrega de verdade. A página impressa é um dos meios mais poderosos de pregação do Evangelho. Por meio da literatura a gente pode divulgar a mensagem para esse tempo, alcançando pessoas que de outra maneira nunca seriam alcançadas. E a história que nós estamos retratando da Marisa, ela diz exatamente, ela nos mostra exatamente isso. Eu tenho aqui em mãos este que foi entregue este ano pela igreja. E para você, irmão, que nos ouve e que nos assiste, que coisa impressionante você saber que um livro que foi entregue e ele foi totalmente lido, grifado, comentado, sabe? É uma coisa marcante, é impressionante. Esse é o livro da Marisa. E o detalhe é que esse é o 3º livro Grande Conflito que ela lê. E o poder da palavra impressa é tão grande que alcançou o coração da Marisa e o resultado você vai ver agora. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de pregar sobre essa cruz, de pregar este evangelho maravilhoso e um dia irmos em busca da nossa coroa. Até lá, Senhor, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Há um mundo inundado pelo paganismo, por Baal e seus servos. Mas há uma igreja que precisa se levantar. Aqui à frente nós temos o Jaques e outros comportores que estão dizendo: nós vamos nos levantar, nós vamos pregar, nós vamos usar um dos melhores métodos e mais eficientes para salvar pessoas. Mas, Senhor, nós precisamos de mais gente, nós precisamos de mais pessoas, mais comportores, mais irmãos, mais pessoas que estejam dispostas a falar. Levanta, Senhor, nesta igreja, que Teu Espírito toque nos corações aqui presentes e que de alguma forma esta igreja se levante para pregar a Tua palavra, porque se os bons não falarem, os maus tomarão conta. Os bons precisam se levantar. Torna-nos bons, Senhor. Torna-nos Teus filhos, Teus servos, pregadores da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.